Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Abre a sua Bíblia. Dois textos. O primeiro está em Isaías 14. A gente vai ler Bíblia assim hoje um pouquinho. Isaías 14. A partir do versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Um outro texto está em Ezequiel 28, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Irmãos, esses dois textos estão falando de quem? De quem? Do cão dos infernos, ele mesmo. Do carcará sanguinolento. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nessa noite eu te peço, ó Pai, que o Senhor, no nome de Jesus, me dê muita graça mesmo, para me fazer entendido, para não ser mal interpretado. E toma a tua igreja nas tuas mãos de uma forma poderosa. E o Senhor possa ministrar, ó Deus, essa palavra assim com força em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o espírito de Lúcifer. O espírito de Lúcifer, irmãos. Lúcifer foi um anjo que caiu, mas o espírito, ele é um espírito, mas a sua influência, espírita nesse sentido, ela não caiu. Ela é grande no mundo e infelizmente ela é grande na igreja. Por que que a igreja hoje tem que correr atrás de uma unidade? Por que que a igreja tem que agir de uma forma não natural para alcançar a unidade? Porque foi essa mesma igreja que agiu de uma forma não natural para causar divisão. Então, quando a igreja está buscando a unidade que foi perdida, ela está simplesmente tentando reparar aquilo que não foi colegal por parte da própria igreja, sob a influência do espírito de Lúcifer. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite que você abra bastante o seu coração e que você tente me ouvir com o coração mais aberto possível, porque em alguns momentos aqui não é uma mensagem fácil de ser pregada. Eu vou flertar com a ofensa, mas eu não estou te ofendendo. Eu estou falando da igreja de hoje. E a nossa igreja não deixa de estar incluída. E como nós estamos falando aqui para nós, vamos estar falando muito dentro do nosso contexto. Amém?
O espírito de Lúcifer. Irmãos, Lúcifer, ele foi um anjo. E a palavra de Deus fala que esse anjo habitava aonde? Habitava aonde, igreja? Ele habitava na terra. Eu subireis aos céus. Então ele não está no céu. E sereis semelhante ao Altíssimo. Pela multiplicação do seu comércio. Ele habitava na terra. Irmãos, a terra já era habitada antes do ser humano ser criado. A terra foi destruída, a terra foi refeita, e depois o ser humano foi criado. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O versículo 2, na sua tradução mais literal, fala assim: a terra tornou-se sem forma e desabitada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, se ela tornou-se sem forma e tornou-se desabitada, é porque antes ela tinha forma, e antes ela era habitada. Então, antes ele habitava lá. Irmãos, a palavra de Deus fala que ele era uma espécie de sacerdote, porque ele usava algumas pedras, que eram exatamente as mesmas pedras que eram usadas nas vestes sacerdotais. Então, ele exercia meio que o ministério levítico. Tem gente que fala que Lúcifer era músico. Irmãos, a Bíblia não fala isso, mas que ele era uma espécie de ministro. Era. Se ele era uma pessoa que, de certa forma, ministrava a adoração a Deus, isso ele fazia. Não sabemos se era por meio de música, mas ele era uma espécie de ministro. Um ministro poderoso, irmãos. Quando a gente lê Isaías 6, a gente vê que o anjo, ele retira do altar com uma tenaz, uma brasa viva. O anjo retira com a tenaz, porque aquela brasa era quente demais. A Bíblia fala que Lúcifer andava sobre elas. No brilho das pedras afogueadas ele andava. E aí o que aconteceu? Esse camarada, a Bíblia fala, vamos dar uma olhada aqui no Ezequiel 28, é o versículo 16. Então, para a gente entender o que foi o pecado dele. Fala assim, ó: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, o pecado de Lúcifer não foi orgulho. A princípio, não. Alguma coisa relacionada com passar a perna nos outros, alguma coisa relacionada com ser ganancioso, alguma coisa relacionada com alguma coisa desse tipo. Foi o pecado dele. E olha o que aconteceu, vamos continuar lendo o texto. Pelo que te lançarei profanado para fora do monte de Deus, e te farei perecer. Deus lançou o diabo fora. Irmãos, Deus ele não expulsou o diabo. Deus ele não queimou o diabo. Deus ele deu ao diabo uma espécie de disciplina. Aí sim, ele ficou com raivinha. Aí ele ficou chateado. E aí ele entra num partido de esquerda lá na terra na época. E ele começa a falar contra Deus. E aí depois que ele começa a falar contra Deus, é que a gente vai chegar no versículo 18. Onde Deus apela de vez, ele não aceitou a disciplina, e entra o orgulho dele. Aí ele fala, ó: pela multidão das tuas iniquidades, não foi um pecado, foram vários. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu fiz o quê? É o que Deus fez com ele. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Aí sim o Lúcifer deixou de ser anjo e foi expulso definitivamente. Mas a influência dele, desde então, não parou sobre o ser humano, não parou sobre a terra. Amém? Irmãos, o que Lúcifer fez, a melhor representação para Lúcifer na sua queda é Absalão. Vamos ler um texto? 2 Samuel 15, de 1 a 6. Olha o Absalão, irmãos. Filho do rei Davi. Olha o que ele aprontou. Chateadinho com o pai,
revoltadinho com o pai, orgulhosinho porque o pai colocou ele numa espécie de disciplina, tirou ele do palácio, mandou ele para lá porque ele pisou na bola. É a mesma história, irmão, só que era Deus e Lúcifer, agora são dois seres humanos. Olha o que bonitão ele fez, vamos lá. Então, a partir do versículo 1, eu estava esperando aqui, nem apareceu, agora sim. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda, ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. E dizia dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele fazia o quê? Furtava o coração dos homens de Israel. Foi assim que o diabo arrastou um terço dos anjos após si. E é assim que ele continua a influenciar o mundo. A palavra de Deus fala que o mundo inteiro jaz do maligno. Ah, pastor, mas eu não sou mundo, eu sou igreja. Presta atenção numa coisa: você só é igreja se você estiver na comunhão do corpo. Você não é igreja porque tem um ministério na igreja. Você não é igreja porque frequenta a igreja. Eu só sou igreja quando eu estou na comunhão do corpo de Cristo. E a obra de Satanás em nossas vidas, desde que o mundo é mundo, é tentar quebrar essa comunhão. Irmãos, eu vou trazer aqui a obra desse espírito de Lúcifer na vida de algumas pessoas na Bíblia, e depois eu vou fechar trazendo a influência desse espírito na igreja e o que nós podemos fazer para combatê-lo. Amém? Primeiro, o espírito de Lúcifer na vida de Caim. Irmãos, você conhece a história de Caim, nós nem vamos ler. É interessante demais. Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que atentou o Senhor para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. E aí o Caim ficou pauzinho, ficou chateado, né? O povo já é mimizento desde aquela época. Caim era desse, ficou com raivinha. E aí o Caim fez o quê? Descaiu o semblante. Deus chegou nele e falou: por que descaíste o semblante? Se procederes corretamente, você não vai ser aceito. Aí o Caim matou o Abel. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja: o que o Abel tem a ver com a história? Caim ofereceu uma oferta para quem? Para Deus. Quem rejeitou a oferta? Deus. Aí ele mata o Abel. Como assim? Irmãos, que coisa irracional. Para vocês entenderem o que o espírito de Lúcifer fez com Caim, ele o levou a olhar para o seu irmão como adversário. Ele o levou a olhar para o seu irmão como responsável pelo seu fracasso. Esse espírito levou Caim a competir com o seu irmão, sendo que na verdade o que ele deveria era imitar o seu irmão. Pastor, que negócio é esse de imitar? Eu sou uma pessoa original. Deixa eu te falar uma coisa. Onde é que na Bíblia fala que tu tem que ser original? Por favor, me mostra. Seitas nasceram de pessoas que foram originais. Testemunha de Jeová existe porque alguém resolveu ser original. Mormons existe porque alguém resolveu ser original. Allan Kardec resolveu ser original, então nasceu o Espiritismo. A Bíblia não fala para eu ser original. A Bíblia fala para eu olhar o que é certo e fazer, e imitar, e copiar. Irmãos, eu líder de região, quando tinha as regiões, eu lembro que a minha região ela não estava andando muito bem, e a região do Tiago estava bombando. O que eu fiz? Fiquei com raivinha dele? Nada, eu vi o que ele estava fazendo para eu fazer igual.
Não, eu tenho meu método. Irmãos, o nome disso é orgulho. Espírito de Lúcifer. Essa originalidade que levou Caim a matar Abel. Ele deveria copiar. Irmãos, toda mensagem que eu trago para vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês. É um misto de revelação de Deus, daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu já li, daquilo que eu fui ministrado. Mistura tudo isso na hora que você está orando e sai uma mensagem. Por isso que é importante ler, por isso que é importante ouvir, por isso que é importante prestar atenção nos cultos. Eu já preguei mensagem aqui dos outros. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem que eu até falei que era do Gênesis. Já preguei mensagem do pastor Ricardo. Eu já preguei a mensagem que eu me converti com outro cara pregando 200.000 vezes. Pastor, mas isso é errado. Quem disse que isso é errado, irmãos? Jesus, presta atenção. Jesus fez isso. Pastor, Jesus fez isso. E no deserto apareceu João Batista pregando: arrependei-vos, raça de víboras. Aí daqui depois de um tempo vem Jesus pregar, e Jesus prega como? Copiou a pregação do primo. Ô Jesus sem originalidade. Ô Jesus sem unção, né? Irmãos, o que é certo a gente só copia. Se é certo a gente faz igual. Amém? E Caim deveria ter olhado para Abel e falar: peraí, Abel, deixa eu ver o que você fez aqui. Por que o seu sacrifício foi aceito e o meu não? Por que a sua oferta foi aceita e a minha não? E aí eu vou analisar do Abel, eu vou olhar para a minha oferta, e na próxima vez eu vou melhorar a minha oferta. Deus falou: se procederes bem, você não vai ser aceito. Mas o pecado, ele jaz à porta. Quem rejeitou Caim foi Deus. Se era para ele ficar bravinho com alguém, era com Deus. Se era para ele entrar em crise contra alguém, era com Deus. Se era para ele tentar matar alguém, era Deus. Se era para ele se revoltar contra alguém, era contra Deus. O Abel não tinha nada a ver com a história, e ele matou Abel, porque o espírito de Lúcifer me leva a olhar para o meu irmão atravessado. E o meu irmão não tem nada a ver com o meu fracasso. O meu irmão não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. Mas eu estou sempre olhando, eu estou sempre medindo o meu sucesso pelo outro. Eu deveria competir contra mim mesmo e tentar ser sempre melhor. Mas eu fico olhando sempre para o lado. E se o meu irmão é muito ruim e eu sou ruim, tá bom. Sou melhor do que ele. Vá os dois para o inferno. E lá vão poder competir o resto da eternidade. Numa boa. Então o espírito de Lúcifer fez isso com Caim. Amém? O espírito de Lúcifer na vida de Saul. Vamos ler um texto? 1 Samuel 13. De 8 a 14. O texto é tremendo. Diz assim, ó. Eles estavam às vésperas de uma batalha contra os filisteus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi se espalhando dali. Saul começou a perder popularidade, começou a ficar desacreditado. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, eis que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. E eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E eu ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado, guarda isso, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente.
e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, que pesado. Imagina Deus olhando para mim e falando: eu já arrumei um cara melhor do que tu para fazer o que você faz, porque você não faz direito. O espírito de Lúcifer em Saul o levou a fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Irmãos, às vezes eu como crente, eu me acho tão todo poderoso, eu me acho tão cheio de unção, que eu acho que tudo que eu for fazer vai ser melhor. Aí o irmão tem um chamado para um evangelismo. Eu não tenho. Mas eu, na minha arrogância, acho que eu vou fazer melhor do que ele. Ele que foi capacitado por Deus, foi chamado por Deus para aquilo. Irmãos, o holocausto era para ser oferecido pelo sacerdote e somente pelo sacerdote. E se não tem sacerdote, não faz. Mas ele se viu perdendo popularidade, ele viu o pessoal se espalhando, e ele achou que a benevolência do Senhor estava em alguém fazer tudo. Irmãos, em nome de Jesus, a benevolência do Senhor em minha vida está em eu fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Simples assim. Eu não vou fazer tudo. Eu não tenho capacidade para fazer tudo, e justamente por não ter capacidade para fazer tudo, eu preciso que o Samuel esteja do meu lado, para ele fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas o meu irmão, ele não é opcional, ele é uma necessidade. Ele foi chamado para fazer coisas que eu não fui chamado para fazer. Isso quer dizer que eu preciso dele. Mas eu não gosto dele, problema seu, você precisa dele. Não é opcional. A Bíblia nunca disse que era opcional. Irmãos, pensa na parte do corpo mais importante que você considera aí. Fala aí, alguém me fala aí, a parte do corpo bem importante. A mais importante para você. Oi? Coração, me falaram coração. Irmãos, quem aqui já comeu coração de boi, coração de ave num churrasco? Quem já comeu essas coisas aí? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, enfim, deixa eu te falar uma coisa. Um coração sozinho só serve para isso. Só serve para ser jogado no fogo e depois comido. Um coração sozinho é inútil. Um coração sem corpo é só um pedaço de carne. Ah, mas o coração é o tal. Sim, mas sem o resto ele não é nada. Nem é uma carne tão boa assim. Você está entendendo? Você está entendendo que você pode ser o crente mais tremendo dentro da casa do Senhor, mas sozinho você não é nada? Você só serve para ser lançado no fogo? Você só serve para fracassar? Você só serve para não ser bem sucedido? Mas o espírito de Lúcifer me leva a pensar que eu sou tal, que eu posso fazer todas as coisas, que eu não preciso de ninguém. E eu vou colocar a culpa em quê? Eu vou colocar a culpa na necessidade. Ele falou, as circunstâncias me levaram a fazer isso. Ah, mas é porque a obra de Deus está precisando. Eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas não pense, eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamado para fazer de uma forma excludente. De repente eu não fui chamado para ser um missionário. Ah, então eu não estou nem aí para a missão, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala. Eu tenho que orar. E eu tenho que gastar dinheiro para que o outro que foi chamado
possa ir ao campo. Isso é reino de Deus. Isso é corpo de Cristo. Não é uma pessoa bater no escanteio e correndo para a área para cabecear e fazer o gol. Mas é um corpo funcionando do jeito que deve funcionar. Irmãos, esse espírito de Lúcifer, essa arrogância, esse orgulho, me faz pensar que eu sou melhor do que todo mundo. Mas vamos ler um texto? Filipenses 2, versículo 3. Irmãos, se nós como igreja, a gente atentasse para esse texto, 90% dos nossos problemas seriam resolvidos como igreja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas pelo quê? Por humildade, considerando o quê? Cada um superior a si mesmo. Irmãos, como o povo de Deus gosta de se achar, sendo que é tudo que a Bíblia fala para eu não fazer. O outro é que eu devo considerar superior a mim. O outro é que eu devo considerar digno de honra. Nada que eu fizer no reino de Deus pode ser por partidarismo. O que é partidarismo? O partidarismo é eu deixar a verdade da palavra de Deus de lado. O partidarismo é eu deixar aquilo que Deus ele tem ordenado de lado. Porque o fulano é meu brother, porque o fulano é meu amigo. E aí eu invalido a lei de Deus porque eu quero agradar. Aquilo que nós falávamos na semana passada, a pessoa está fazendo algo errado e precisa que alguém vá lá repreendê-la. Mas eu não quero confusão com ninguém, eu quero manter aqui a minha imagem. Aí eu estou agindo por vanglória. Problema entre dois irmãos. Um está certo, o outro está errado. Mas um é mais meu amigo do que o outro. E eu começo a pender para essa minha amizade. Eu estou agindo por partidarismo. A Bíblia fala que tudo que eu fizer tem que ser por humildade, considerando o outro superior a mim mesmo. Amém? Espírito de Lúcifer na vida de Roboão. Quem foi Roboão, irmãos? A maior topeira da história da Bíblia. Gente, vai ser burro assim lá em Israel. O cara pegou a nação mais poderosa do planeta. Imagina os Estados Unidos hoje. Imagina que você é eleito presidente dos Estados Unidos. Em questão de dias, os Estados Unidos deixam de existir. Meu Deus do céu, você tem que ser internado. Tem que ser estudado pela NASA. O Roboão, ele herdou o reino de Salomão, onde Israel era a maior potência do planeta. Israel era o país mais bem sucedido da terra, onde todos os outros países vizinhos davam impostos a Israel, prestavam homenagens a Salomão. Aí daqui a pouco o Roboão, ele assume o trono. E a palavra de Deus fala o seguinte: o povo chega a Roboão e fala: Roboão, tá difícil o negócio aqui. Imposto está caro demais, o IPVA está ruim, conta de água está cara, conta de luz está cara. A gente entendeu no passado era assim, porque tinha a construção do templo, precisava de dinheiro, mas agora não é mais assim, então alivia aí o nosso jugo. E aí Roboão fala: olha, eu vou tomar conselho aqui com as pessoas, voltem daqui a tanto tempo. E aí foi tomar conselho com os líderes da nação, com os anciãos, com os mais velhos, com aqueles que viveram coisas que Roboão não viveu, com aqueles que tiveram experiências que Roboão não teve. E os caras falaram: olha, se você atender o povo agora, você vai ter esse povo aí para sempre. Ok.
Roboão também foi conversar com os brothers dele, com os amigos, os caras que jogavam golzinho com ele na rua. E os caras falaram com ele assim: Roboão, larga de ser frouxo, cara. Lutou para chegar no poder, vai dar mole agora. Mostra para esse povo que tu é muito mais o cara que teu pai. Fala que o lombo do teu pai não é teu dedo mindinho. Fala que se o teu pai açoitou com vara, você vai açoitar com escorpiões. E o Roboão tem 2 conselhos. Me fala para quem que o topeira deu ouvido. Para os caras do golzinho. Para os filhinhos de papai que nunca viveu nada na vida. E os outros lá, cheios de experiência, cheios de conselho para dar. Roboão simplesmente deu as costas. E aí Roboão respondeu isso para o povo. O povo olhou para ele e falou: cara, você não é nada meu não, estou vazando. E aí o povo de Israel se dividiu. O espírito de Lúcifer, esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência, levou o Roboão a não ouvir pessoas mais preparadas do que ele. Levou a não ouvir os seus líderes. Levou a não ouvir as pessoas mais velhas. E qual foi a consequência do ato de Roboão? O que sempre acontece quando a gente não quer ouvir ninguém: divisão. O que aconteceu com Lúcifer? Divisão. O que aconteceu com Absalão bravinho? Divisão. O que aconteceu com Roboão agora, porque não quer ouvir ninguém, porque acha que é o dono da verdade? Divisão. O que acontece comigo quando eu acho que eu sou o bambambam da igreja? Divisão. É a única coisa que eu posso trazer. Espírito de Lúcifer na vida de Judas. Irmãos, esse é o melhor. Por quê? Deixa eu falar para vocês quem era Judas. Às vezes esses dias eu estava assistindo um desenho bíblico lá em casa. E é muito engraçado, irmãos. Porque no desenho, quando tem um personagem assim que não é muito do bem, ele chega mal desenhado. Ele já tem uma cara de endemoniado assim. E o Judas é engraçado. Aí eu estava assistindo, é muito engraçado isso nos desenhos. Só que o Judas, ele não é assim. Primeiro, quando a gente traça um perfil dos 12 apóstolos, Judas é o único que tem raiz. Ele é o único que é da Judéia. Todos os outros são da Galileia. Judas é o único que era de fato um patriota, por ser da Judéia. Os outros meio que estavam ali. Judas era o único instruído politicamente falando. Se o currículo dos 12 fossem entregues numa empresa e fossem ser analisados, somente Judas teria um currículo decente. Ele era um idealista. Ele era um cara que ele era revoltado, porque naquele tempo o Império Romano dominava Israel e ele era contra essa dominação. Ele tinha os seus ideais políticos e ele acreditava que a nação de Israel poderia viver os tempos áureos do rei Davi, porque os profetas assim haviam profetizado que esses tempos voltariam para Israel, e ele lutava por isso. Irmão, Judas, ele era da mesma cidade que Barrabás. E Barrabás, ele foi preso porque ele estava lutando contra essa dominação romana. Então ele era um idealista. E aí de repente vem Jesus, irmãos. E ele começa a olhar para Jesus e ele fala: esse é o Messias prometido. Esse é o cara que vai vir para mudar a história de Israel. Ele começa a olhar para Jesus e ele começa a se encher de esperança por causa de Jesus. E aí de repente, irmãos, ele começa a entender que Jesus não era exatamente aquilo que ele esperava. Jesus, ele começa a pregar: o meu reino não é desse mundo. Judas olha e pensa: como assim? Eu estou esperando um rei para tirar a gente dessa vida miserável e Israel voltar a seus tempos áureos. E aí Judas, ele
se decepcionou com Cristo. Irmãos, Judas não traiu Jesus porque Judas não gostava de Jesus. Judas traiu Jesus porque Judas estava decepcionado com Jesus. Judas não traiu Jesus porque ele queria ver o mal de Jesus. Judas, ele traiu Jesus porque ele queria simplesmente desmascará-lo. Quando Judas soube que Jesus ia morrer, ele ficou desesperado. E ele foi lá devolver o dinheiro. E ele foi lá e falou: olha, eu traí sangue inocente, me perdoe. E o pessoal falou: o problema é seu, filho, tchau, vaza daqui. E aí ele saiu e se matou de remorso. Então, irmão, Judas não é um vilão tão vilão como a gente pensa. Ele só olhou para Cristo de uma forma errada e ele teve uma forte influência do espírito de Judas, de Lúcifer. Irmãos, o que é que o espírito de Lúcifer faz conosco? O que o espírito de Lúcifer fez com Judas, e ele faz isso dentro da igreja muito. E se eu não vigiar, eu vou cair nesse laço demoníaco. O que é? Ele me leva a colocar os meus ideais acima de tudo. Judas não entendeu que era um servo de Cristo. E como servo de Cristo, as coisas são do jeito de Cristo. Judas não entendeu isso. Ele tinha os seus ideais. E ele queria que Jesus se amoldasse aos seus ideais. Pastor, mas isso não acontece conosco. Não. Irmãos, o irmão, ele se converte. Ele chega na igreja, começa a crescer, coisa mais fofa do mundo. Começa a conhecer a Deus, começa a ter experiência com o Espírito Santo. Entra na vida ministerial. Aí começa o caos, começa a desgraça na vida do irmão. Porque ele começa a achar que aquele ministério é dele. Não é de Jesus, mas não, é dele. Pastor, eu não penso assim. Será que não? Suponhamos, vou dar exemplos, tá, irmãos? Não quer dizer que isso acontece, não. Suponhamos que eu sou um músico aqui na igreja e o pastor Ricardo, ele chega em mim assim, sem me dar nenhuma explicação. E ele fala: eu não quero que você toque mais na igreja. Por quê? Porque eu senti essa direção de Deus, não é para você tocar mais. Eu quero que você me responda, que você vai abaixar a cabeça, falar: tudo bem, pastor. E você vai continuar amando o seu pastor do mesmo jeito. Você vai continuar na igreja do mesmo jeito. Você vai continuar dando seu dízimo. Você vai continuar dando a sua oferta. Você vai continuar orando do mesmo jeito. Você não vai entrar em crise. Você não vai ficar pauzinho. Me fala que isso não vai acontecer. É o espírito de Caim, irmãos. Ai, meu, tocava para Jesus. Então vai ficar revoltado com Jesus. Por que você vai querer matar o Abel? Aí o pastor chega amanhã, daqui de púlpito, e fala assim: irmãos, eu tenho sentido uma direção de Deus, e eu quero comunicar à igreja que de hoje em diante o Nas Ruas não existe mais. Acabou. Senti que isso aí não é de Deus, acabou. Me fala que você vai reagir de boa. Me fala que você não vai falar: esse pastor aí está endemoniado. E aí eu preciso parar para pensar assim: eu trabalho para Jesus mesmo? Ou a obra é minha, em nome de Jesus? Ou eu estou satisfazendo minhas necessidades pessoais com o cristianismo como pano de fundo? É isso que Judas estava fazendo. E aí daqui a pouco as coisas não encaixavam mais. Então Jesus não servia mais. Aquele líder não servia mais, porque aquele líder não pensava mais como ele. E aí eu dei exemplo de 2 ministérios aqui, mas pense em qualquer um, irmãos. Pense em você ser tirado daquilo que você está fazendo, que você gosta de fazer. E eu quero que você me fale a sua reação. Eu quero que você me fale como que você vai se comportar. Irmãos, eu já tive essa experiência que eu estou falando para vocês.
eu já passei por essa experiência pelo menos 3 vezes aqui dentro da igreja, nesses 19 anos que eu tenho. E em todas elas, eu me mantive fiel àquilo que Deus ele me chamou. Mas em todas elas, o espírito de Lúcifer me oprimiu poderosamente. As batalhas espirituais na minha mente foram grandes, foram terríveis. Tinha vez que eu tinha que repreender o diabo toda hora, porque os pensamentos ruins não paravam de vir na minha mente. Até orando, esses pensamentos vinham. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, não é? Então, se me tiraram daquilo que eu estou fazendo, se a minha liderança, que a Bíblia fala que eu tenho que ser leal a ela, me tirou daquilo que eu estou fazendo, olha que forte, irmão, não é problema meu. Se ele agiu certo, amém. Se ele agiu errado, é problema do meu líder com Deus, ele vai responder diante de Deus. Cabe a mim me colocar no meu lugar. A igreja não está pronta para pensar desse jeito. E a gente olha para o Judas como o cara mais vagabundo do mundo. Irmãos, o espírito de Lúcifer nos leva a sermos pessoas críticas. Eu não estou mais concordando com aquilo que está sendo feito. As coisas não são mais do meu jeito, então eu começo a fazer o quê? Eu começo a criticar. Vamos ler um texto? Vocês não acharem que eu estou saindo da Bíblia. João 12. De 3 a 5. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha que adoração tremenda. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, só que não se sabia disso, que ele estava para traí-lo, é porque foi escrito depois. Disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Tá bom aqui. Jesus, ele falou assim: isso que ela fez é a preparação para o meu sepultamento. Depois de ouvir essa frase, você pode olhar na sua Bíblia. Judas sai e vai trair Jesus. Ele começou a ver que Jesus não andava de acordo com aquilo que ele queria. E ele se tornou uma pessoa que está criticando. Quem é um louco que critica Jesus? O cara está criticando. O espírito de Lúcifer, ele me leva a ser uma pessoa crítica. E ele me leva a fazer, sabe o quê? Isso nem acontece com a igreja de hoje, irmãos. Isso que eu vou falar agora. Me leva a ter uma teologia própria. Aqui em Judas, por que ele não compreendeu a missão de Jesus? Porque faltou o conhecimento das Escrituras e sobrou, eu acho, e sobrou opinião própria, e sobrou o jeito que eu quero que as coisas aconteçam. E é só o que acontece no nosso meio, que traz divisão para o meio do povo de Deus, porque falta Bíblia no meio do povo de Deus, e sobra teologia própria. Ah, mas eu acho que tem que ser assim. O que a Bíblia diz, irmão? A respeito disso que você acha, já parou para ver? Porque está lá. A Bíblia traz resposta para tudo. Antes de achar alguma coisa, em nome de Jesus, examine as Escrituras. E olhe se as Escrituras estão do meu lado, ou se as Escrituras estão contra mim. Para depois eu poder emitir a minha opinião, não baseado naquilo que eu acredito, não baseado naquilo que eu acho, mas baseado na verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Se nem a igreja quer andar de acordo com a palavra de Deus, como é que eu quero que as pessoas do mundo se rendam à palavra de Deus? Mas é um negócio de eu acho,
Eu acredito que tinha que ser assim. Irmãos, abre. Quando você for confrontar alguém, vem com Bíblia aberta. Vem, ó. Não é assim que a Bíblia fala que tem que ser. Está aqui. A pessoa não vai ter coragem nem de ficar chateado contigo. Fala, fica bravo comigo não, fica bravo com a Bíblia. Ela que está falando. Mas deixa eu te perguntar, você resolve conflito assim? Você resolve conflito? Não, é porque eu penso assim. Irmãos, não interessa o que eu penso. Desculpa falar desse jeito. Mas o que interessa é o que a palavra de Deus fala. Porque o que eu penso pode estar certo, mas pode estar errado. A palavra de Deus está sempre certa. E para o Judas faltou conhecimento bíblico. Por isso ele interpretou Jesus errado. E sobrou, eu acho. E sobrou, eu penso que é assim. As coisas devem ser dessa forma. Vamos ler um outro texto? Filipenses 3. (17 a 19). Filipenses 3, 17 a 19. E diz assim, olha só, irmãos, o que Paulo está falando. Irmãos, sede imitadores meus. Ele está falando, eu sigo as escrituras, sede imitadores meus. E observar os que andam segundo o modelo que tende em nós. Olha o que ele vai falar agora, irmãos. Pois muitos andam entre nós. Andam entre nós é aonde, irmãos? É no mundão? Na igreja. Paulo fala, anda entre nós, é na igreja, é crente. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? Vamos ver. O destino deles é a perdição. O Deus deles é quem? É o ventre. Eu quero o evangelho à minha maneira. Eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero que as coisas sejam do jeito que eu acho que tem que ser. O meu Deus é o meu ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Até fazem a obra de Deus, mas fazem de uma forma terrena. É pesado isso, não é? Mas deixa eu perguntar uma coisa para a igreja. É mentira? É por isso que eu falei que eu ia flertar com a ofensa nessa noite. Mas eu preciso que você entenda o contexto que nós estamos inseridos. E é exatamente esse contexto que Deus está me chamando para combater. Para ir contra esse contexto. Um Judas, ele precisa ser repreendido. Paulo, lá em Timóteo, ele fala sobre esses caras. Himeneu e Fileto. E ele fala a Timóteo, com esses caras você nem come, velho. Nem se eles derem churrasco na casa de vocês, você vai. Porque sai nada que presta da boca deles. O evangelho deles é outro. Irmão, existe Bíblia aí para a gente ler, para a gente aprender. Tem gente mais capacitada para tirar dúvida. Para estar aí ensinando a gente. Então para de viver um evangelho próprio. Essas pessoas estão dentro da igreja. E essas pessoas, irmãos, elas estão ensinando dentro da igreja. Irmãos, hoje é interessante que hoje existe YouTube, né? Então hoje existe pastor aí para tudo que é gosto. Irmãos, nada contra você ir lá no YouTube e ouvir uma mensagem de um pastor, eu gosto de fazer isso, mas examina as escrituras. Porque tem uns caras aí que falam as coisas, que misericórdia. E a gente acha bonito. Tem uns caras que tem um evangelho que é todo centrado no homem, é todo centrado no ventre. Aí a Imagem me mostrou um vídeo dele, falando que a gente é perfeito. Oh, que misericórdia, que infeliz. Né? A gente é perfeito. Tá bom. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Aí o filho do cão vem e fala que a gente é perfeito. Aí vem o outro e fala que eu sou o ponto fraco de Jesus. E Jesus tem ponto fraco, igreja? Aonde?
Nosso Deus é o Todo-Poderoso e vem o cara falar de ponto fraco de Jesus. Mas esses caras estão no YouTube, esses caras estão pregando, esses caras falam algumas coisas bonitas. Às vezes a gente fala assim, pastor, mas tem umas coisas que ele fala que é legal. Irmão, se a gente trouxer Satanás para pregar aqui, vai ter coisa que ele vai falar que é legal. O diabo falou para Eva, é certo que você não vai morrer. Eva morreu? Não naquele momento. Então aquilo que ele falou, pô, pior que o cara tem razão, cara. Então, irmãos, falar umas coisas que faz sentido não quer dizer nada, eu tenho que ser bíblico. Eu não tenho que ter frase de efeito, eu não tenho que ser uma pessoa admirada por muita gente, eu tenho que ser uma pessoa bíblica. E eu tenho que combater todo o ensinamento que não é bíblico. A igreja é chamada para fazer isso. O espírito de Lúcifer na igreja, para a gente fechar. Irmão, Satanás ele levou séculos, muitos séculos, mas ele conseguiu terminar a obra dele. Ele conseguiu fazer com que o ego do povo de Deus se tornasse maior do que a vontade de agradar a Deus. O povo do ego grande é crente. Sabe por que às vezes eu fico chateado com meu irmão? Por causa do meu ego. Pastor, não, é só por causa do meu ego. Para pensar as últimas vezes que alguém te deixou chateado. Ela feriu o seu ego. E aí você ficou chateado. Sendo que a Bíblia me chama para fazer o quê? Para eu morrer para mim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Já viu morto amargurado com alguém? Já viu morto reclamando? Nesse caixão aqui está apertado, podia pôr um ar-condicionado aqui dentro está difícil. Já viu isso acontecer? O que está faltando? Está faltando morrer. A gente precisa morrer, irmãos. O ego ainda está muito grande. O ego ainda está gritando demais. E aí todos os meus problemas, para pensar nos seus problemas com outros irmãos, ele tem a ver com o ego seu e com o ego dele. O diabo conseguiu fazer o povo de Deus se achar. Sendo que na verdade, o caminho para agradar a Deus nunca foi se achar. A gente vai ler uns textos aqui depois. As feridas são causadas por esse nosso ego. Vamos ler um outro texto, Romanos 12, 20. Olha como é que a Bíblia fala que eu devo tratar os meus conflitos, irmãos. E aqui ela está indo para o nível heavy metal, onde nem é meu irmão, é meu inimigo. Eu vou ensinar para vocês nessa noite a ter vingança gospel. Quem quer aprender uma vingança gospel? Misericórdia, existe, eu vou te mostrar, existe vingança gospel. Existe vingança cristã. Existe vingança de crente. E se eu aprender a me vingar como um crente, eu só tenho a ganhar com isso. Vamos ler o texto. Ô irmãos, que texto tremendo. É poderoso ele, ó. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, o teu irmão não, perdão, o teu inimigo tiver fome, tem que fazer o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E esse texto nem fala de amor, irmãos. É lá no Evangelho que Jesus fala que eu tenho que amar o meu inimigo e tal. Aqui ele está falando de vingança cristã mesmo. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Sua é a cabeça de quem? Minha ou dele? Dele. Se fosse minha, falava da tua cabeça. Sua é terceira pessoa. A cabeça dele. Presta atenção no que o texto está querendo dizer. Aí eu tenho um inimigo, tenho uma pessoa que só me faz mal. Só pisa na bola comigo. Como eu a trato com bondade, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo.
eu estou aumentando o meu galardão diante de Deus, e ao mesmo tempo, eu estou ferrando com ele diante de Deus. Eu estou amontoando brasas sobre a cabeça dele. Cada vez que eu trato as pessoas que me tratam mal, não conforme eu fui tratado, mas eu trato bem, eu estou amontoando brasas sobre a cabeça dessa pessoa. E ao mesmo tempo eu estou trazendo a recompensa de Deus para o meu lado. É por isso que a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos. E Deus diz: a mim pertence a vingança, mas eu quero me vingar do meu irmão. Então eu tirei Deus da jogada. Mas quando eu trato o meu irmão que me magoou e que não se arrependeu e que se tornou meu inimigo, eu não falo do irmão que vem me pedir perdão, não. Eu falo daquele endemoniado mesmo. Quando eu trato ele bem, eu estou amontoando brasas sobre a cabeça dele. Isso é vingança cristã. É tipo, eu estou jogando ele no colo de Jesus, assim, ó. Jesus, é contigo. A não ser que você pense que Jesus é um cara injusto, algo vai acontecer. Quem já tinha lido esse texto e percebido isso? Interessante, né? A gente acha que a brasa sobre a cabeça de alguém é coisa boa. Põe na sua para você ver se é bom. Há brasas vivas sobre a minha cabeça. Não, irmãos, não é isso não. Não é bênção não. Brasa sobre a cabeça não é coisa boa não. Mas eu trato da forma que Jesus tratou. Irmão, Jesus, ele está sendo crucificado. E ele tratou aquele povo com bondade, liberou perdão. E o povo falou: se esse cara foi justo, que o pecado dele caia sobre nós. Está até hoje caindo sobre eles. Até hoje eles não conseguem dormir sem medo de um míssil cair na casa deles a qualquer momento. Você sabia que toda casa em Israel tem um porão à prova de míssil? Sabia disso? Porque pode acontecer a qualquer momento. Então toda casa tem um compartimento subterrâneo à prova de bombardeio. Isso é vida, irmãos. Mas muitas brasas foram amontoadas sobre a cabeça deles. E ainda é só o começo. Ainda tem a grande tribulação para eles que vai vir. Irmãos, o que acontece conosco? A gente não sabe resolver conflitos à maneira de Deus. A gente não sabe resolver conflito à maneira bíblica. A gente não sabe ir em quem a gente tem que ir. A gente sabe a conversar fiado. Não, eu estou de boa. Mas com outro eu vou falando mal, vou comentando, vou falando. Está de boa o quê, irmão? Você está parecendo Absalão. O diabo, irmãos, ele conseguiu fazer a geração de ego enorme e cheia de mimimi. Tudo me magoa. Tudo me machuca. E por que tudo me machuca? Porque o meu ego é grande pra caramba. O meu ego é enorme. Então tudo me magoa. Eu não morri ainda. E nem estou afim de morrer. Porque esse negócio de morrer é ruim. Irmãos, os meus projetos pessoais, e aí eu vou colocar entre aspas, para Deus, se tornaram mais importantes do que o corpo de Cristo. Aí eu sou a pessoa que eu tomo conta aqui do culto de sábado, Conexão Jovem. E aí o espírito de Lúcifer vem sobre mim, presta atenção nisso. E eu começo a achar que o culto mais tremendo da igreja, que o culto mais importante dessa igreja é o culto de sábado. E aí eu saio para fazer um evangelismo, por exemplo. E aí no evangelismo eu vou lá, prego, oro, intercedo. E no final eu convido a pessoa para vir na igreja. Que dia? É domingo, eu estou lá domingo, velho. Vai ter culto daqui a pouco. Eu tenho a cara de pau de falar: não, bora lá sábado que vem. Irmãos,
Eu não vou falar que isso é burrice, porque na verdade faz parte do engano do inimigo e a gente age assim sem perceber. Mas que coisa demoníaca. Ô pastor, antes falasse que era burrice. Quer dizer que o culto que eu tomo conta ele é mais importante que os outros? É um Deus diferente aqui hoje, é? O Deus de hoje é mais poderoso que o Deus que vai estar aqui amanhã? É isso? Sendo que eu deveria sair atirando para tudo que é lado, irmãos. Aí eu estou lá no Nas Ruas. Eu vou convidar para o Nas Ruas, eu vou convidar para o grupo, eu vou convidar para o culto, eu vou convidar para a conexão, eu vou convidar até para distribuir caldo, eu vou convidar para tudo. Eu não gosto daquele culto, ninguém está pedindo a sua opinião, você não é fiscal de culto não, você é crente, irmão, você é adorador, está aqui para adorar, não para dar a sua opinião em relação ao culto. Está ali o Tiago, cara, o primeiro culto que o Tiago foi na vida, foi o culto de oração na igreja. Pensa em você levar um visitante para o culto de oração, e o culto de oração não era igual ao culto de oração que a gente faz hoje não. Vou falar para vocês como é que era. Vinha aqui o dirigente do culto, e falava assim: eu vou convidar o irmão Gustavo a orar pelos enfermos. Aí o Gustavo se colocava de pé, começava a orar e o resto da igreja ficava: amém, aleluia. Aí terminava a oração do Gustavo. Agora eu vou convidar a irmã Cris para orar pelos pastores. Aí ela começava a orar. Aí quando acabava os pedidos de oração, aí Deus abençoe, irmãos, vamos para casa. Culto de oração. Olha o culto que eu levei ao visitante. O visitante está na igreja hoje. Eu achava o culto legal, irmãos? Não achava não. Eu sabia que Deus estava lá. E quem convence é Deus ou sou eu? Quem salva as pessoas é Deus ou é a minha opinião pessoal? É Deus que liberta as pessoas ou é aquilo que eu estou fazendo? É o Deus que está na conexão jovem que salva? Ou é o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que está em todas as reuniões? Então, em nome de Jesus, para com isso. Para, por favor. Não pensa que aquilo que você faz na igreja é mais ungido, é mais importante, é mais tremendo do que as outras coisas, porque não é. Desculpa te falar, não é. Está falando que não é importante? É importante, tanto quanto as outras coisas também são. Ser um intercessor é tão importante quanto ser um músico ou ser qualquer outra coisa dentro da igreja. Só é um ministério diferente, uma tarefa diferente, mas tão necessário quanto. Porque na verdade os meus projetos, eles são pessoais. Eles não são, é triste isso, irmão, mas eles não são necessariamente para Deus. Tanto é que se me tirarem deles, eu vou ficar com muita raiva. De repente Deus nem está chateado, mas eu vou ficar. E às vezes eu fracasso por isso, irmãos. Às vezes eu estou querendo fazer alguma coisa para Jesus, mas o meu coração é tão dividido que eu enfrento uma séria, uma ferrenha resistência. Quem que faz essa resistência, irmãos? No 3 vocês falam. 2, 3. Vamos ler um texto para você ver quem faz essa resistência. Tiago 4, você vai ficar chocado. Eu também acho, eu acho que Tiago é um livro extraordinário. É o Provérbios do Novo Testamento. Eu estou falando do livro. Cara, você lê o livro do Tiago assim, sem ficar olhando para o lado, olhando para você. Você termina de ler com o olho roxo. Tanto lapada que você toma durante a leitura.
Você termina a ler com o olho roxo, cuspindo o dente, porque, né? Você termina de ler desse jeito. Vamos lá, Tiago 4, a partir do versículo 6. Irmãos, olha que tremendo. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. Olha quem é que resiste, irmãos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aí eu que vou resistir, ó. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente vai até o 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha o segredo agora. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, presta atenção em que coisa tremenda, que coisa poderosa que está nesse texto. Aí eu sou todo dividido. O espírito de Lúcifer tomou conta do meu cristianismo. Irmãos, a igreja hoje tem perdido o foco, sabe do quê? Tudo que se faz na igreja, nada é mais importante do que estar no culto. Eu posso inventar o projeto que for, ele não é mais importante do que o culto, porque o culto é reunião de quem? É a reunião do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está no culto. Se tem um lugar que eu tenho que levar as pessoas, é para o culto. Mas a igreja moderna, ela tem perdido o referencial do culto. Eu prefiro levar as pessoas para o meu grupo familiar, não é errado. Mas ela vai ser salva mesmo quando ela estiver indo para o culto. Ela vai ter contato com a igreja quando ela estiver indo para o culto. Ela vai iniciar um ministério. Ela vai para uma classe de novo convertido. Ela vai se batizar quando ela estiver indo para o culto, irmãos. Às vezes me fala, fulano se converteu tal dia. Irmãos, eu não vejo no culto, eu nem acredito nessa conversão. Crente que não vai para a igreja não é crente. A gente vive uma cultura aí de crente desigrejado, isso é demoníaco. Eu não posso perder o referencial do culto. E a gente tem perdido o referencial do culto e inventado coisas para fazer para Deus. Não é errado fazer coisas para Deus, mas não posso perder o foco do culto. Não tem coisa mais importante. A reunião do corpo de Cristo é o culto. Amém? Mas aí eu sou um crente individualista. Eu sou um crente que o evangelho ele é só para mim mesmo. E eu começo a fazer as coisas. E as coisas não dão certo. Porque quem é que está me resistindo? É Deus, irmãos, que está me resistindo. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele que é individualista. A Bíblia fala que a soberba ela precede a ruína. E é essa soberba, é esse espírito de Lúcifer que traz a divisão, que trouxe a divisão para a igreja moderna hoje. E qual é o remédio para isso? A Bíblia fala, eu tenho que me humilhar. Ah, pastor, os que são humilhados serão exaltados. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala que quem vai ser exaltado é quem se humilha. Se alguém me humilhou na rua, eu não vou ser exaltado por causa disso. Eu sou exaltado quando eu me humilho, quando eu considero o meu irmão superior a mim, quando eu não ajo com partidarismo, quando eu não ajo por vanglória. Eu vou te mostrar um texto agora que você nunca interpretou esse texto da forma correta, como Jesus trata uma pessoa que não é humilde. Deus ele fez um milagre na vida dessa pessoa para a gente fechar. Mas antes Deus precisou tratar dela. Vamos lá, Mateus 15. A partir do versículo 21. É a mulher Ciro-fenícia. Ela era grega. Berço da civilização. Eles eram orgulhosos por serem mais inteligentes, mais intelectuais, mais cheios de filosofia do que as outras nações, e eles olhavam para as outras nações como nações menores do que elas. E Jesus, conhecendo o coração das pessoas, olha como Jesus vai tratar essa mulher. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia,
que vieram daquelas regiões clamava. E essa mulher reconhece Jesus como seu Salvador. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, filho de Davi, ela está falando o seguinte, que Jesus é o descendente de Davi, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela está admitindo o que Judas, por exemplo, não tinha percebido, que Jesus é o Messias, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela está reconhecendo em Jesus um Salvador. Vamos pensar em uma pessoa da igreja. Próximo versículo. Ele, porém, fez o quê? Não lhe respondeu palavra nenhuma. Qual é a primeira atitude de Jesus para com essa pessoa? Orgulhosa. Ele a ignora. Meu Deus. Imagina você orando lá no seu quarto. Entrando no mistério, cheio do labaxé e do surianto. E Deus está simplesmente te ignorando. Primeira atitude de Jesus com essa mulher, Ele a ignora. Chega os discípulos, ficaram sem graça, irmãos, ó. E os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, tipo, tá feio, Jesus, tá esquisita a situação, despede ela. Segunda atitude de Jesus para com ela. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus primeiro a ignorou. Jesus agora a tratou com preconceito. O grego se achava superior a outras nações. E Jesus lhe falou assim, eu sou um judeu, não tenho papo com grego não. Eu não fui enviado para grego. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é de outra nação, eu não tenho papo contigo. Jesus primeiro ignorou essa mulher. Depois ele tratou com preconceito. Uma gregofobia aqui de Jesus. Vamos orar por Jesus? Para ver se ele muda, né? Ela, porém, ela primeiro clamou, está melhorando, ó. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Agora Jesus vai ofendê-la, cabuloso. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Irmãos, para o judeu, o cachorro é um animal imundo. E o próprio Jesus falou assim, não lancei pérolas aos porcos e aos cães. E é um animal imundo que Jesus escolheu para chamar aquela mulher. Jesus primeiro ignorou a mulher. Jesus depois tratou a mulher com preconceito. E agora ele a ofendeu. Irmãos, quem não consegue se humilhar, vai aparecer gente para fazer isso por você. Se eu não consigo ser humilde, vai aparecer alguém para me colocar no meu lugar. Se eu não consigo me humilhar, vai aparecer alguém para me humilhar. Finalmente a mulher vai entender qual é a posição dela diante de Cristo e diante da sua obra. Contudo, ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. De quem? Dos seus? Jesus agora não é só Salvador, é dono, é Senhor, era Salvador, como é da igreja. Mas agora Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor. Então Jesus fala, ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo o que tu queres. Ele revestiu essa mulher de uma unção, irmãos. Ele revestiu essa mulher de um poder. Ele não falou assim, eu repreendo esse demônio que está na sua filha em nome de Jesus. Não. Ele deu o poder para ela. Ele falou, faça contigo do jeito que você quer. E naquele exato momento, o demônio saiu da sua filha. Amém?
A mulher, ela só recebeu aquilo que ela tinha para receber. E Jesus o tempo todo está querendo fazer isso, irmãos. Jesus não fica feliz em saber que uma pessoa está endemoniada, não. Mas Jesus, ele está esperando ela, não chegou no lugar que eu quero que ela chegue. Ela está muito presunçosa, ela está muito se achando, ela está muito cheia de si. Quando essa mulher começou a se humilhar. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos... Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.